Então, como presidente deste evento, declaro aberto os trabalhos do seminário Mulher, Família e Gênero na Câmara Federal, no dia 11 de março de 2014. E nesse início, então, eu vou chamar para compor a mesa as palestrantes, citando cada uma delas, e também quero registrar aqui também a presença dos assessores, como também a doutora Denise Assunção, presidente do PSC Mulher, e demais colegas aqui presentes. Agradeço a presença de todos, então passo a chamar para a composição da mesa. Eu convido a doutora Renata Busson. Ela é farmacêutica bioquímica, possui pós-graduação em biologia molecular, mestre em ciências pela Coordenadoria de Controle de Doenças da Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo. Convido também a doutora Isabela Montalbani, cirurgiã dentista, que tem especialização em saúde coletiva, especialização também em bioética pela PUC, especialização em estratégia de saúde da família pela Unifesp e mestranda em saúde coletiva pela Unicamp. Quero convidar também à mesa a doutora Vilma Lima, advogada, formada em Direito pela Faculdade Paranaense, especialização em Direito Processual pela Universidade de Direito de Cuiabá, também doutoranda em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade do Museu Social Argentino de Buenos Aires. Convido agora também a professora Fernanda Tactani, formada em História pela Universidade Estadual de Londrina. Ela é membro do Observatório Interamericano de Biopolítica e do Instituto Superior de Educação. Então, para nós é uma alegria, uma honra começarmos esse seminário neste dia. Eu serei muito breve porque nós já estamos atrasados, né? Então eu quero apenas manifestar, ou seja, o Observatório que organiza o evento fica muito feliz por este dia, pela presença. Agradeço aos palestrantes também por estar conosco nesse dia. O Observatório algumas pessoas me perguntaram o foco do seminário de hoje, tratando desses dois temas, aborto e gênero, pretende apresentar uma visão global sobre essa temática e refutando também uma série de dados elaborados que não corroboram, na verdade não correspondem à verdade dos fatos. Então os palestrantes estão aqui para poder mostrar isso com muita clareza. Então, nesse primeiro momento, a doutora Renata Busson terá 1 hora de sua exposição com o tema da palestra Raízes Históricas da Problemática do Aborto. Passo a palavra sem mais e agradeço. Faltou falar uma coisa importante no meu currículo, é que eu sou casada, mãe de 4 filhos, mulher, e estou aqui como mulher para tratar desse tema. Para tratar desse tema que infelizmente vem sendo instrumentalizado por organizações não governamentais que se dizem representantes das mulheres, mas que eu espero ao longo dessa 1 hora de palestra mostrar exatamente a quais interesses elas servem. Então esse é um dado importante, somos todas mulheres. Bom, o aborto é uma realidade, infelizmente, sempre presente na história da humanidade. Assim como o homicídio, assim como o roubo, assim como qualquer tipo de violência. Infelizmente, mulheres matam seus filhos desde tempos imemoriais. O que eu quero me focar nessa palestra é, um aspecto bastante peculiar
da agenda abortista atual. A partir da década de 50, a gente pode situar no tempo e no espaço o início de uma verdadeira agenda abortista para a promoção do aborto. Não é um movimento natural do progresso dos tempos, como querem nos fazer acreditar. Não é como dizer que a mulher evoluiu, a história aconteceu, as lutas se deram e a mulher percebeu que deve ser dona do seu destino e decidir se quer não ter os filhos, e isso como um sinal de progresso. Tudo propaganda enganosa. A gente espera provar, nós quatro aqui, que o que realmente está por trás de toda essa pretensa evolução da mulher. Bom, até a década de 50, o aborto era crime no mundo inteiro, com exceção da Rússia, por motivos ideológicos. A Rússia comunista legalizou o aborto na década de 20. E a Inglaterra, que na década de 30 também legalizou o aborto lá em sua sociedade. Mas aconteceu um fato importante no ano de 1952. E aqui eu vou falar o nome que daqui para frente vai acompanhar a gente nas nossas palestras. John Rockefeller III, a família Rockefeller. Em 1952, o John Rockefeller III decidiu que ele iria se dedicar sua própria vida e dedicar sua imensa fortuna. Lembrando que a família Rockefeller chegou a ser a família mais rica de toda a existência humana. O acúmulo de capital, graças ao liberalismo americano no final do século XIX, começo do século XX, propiciou o acúmulo de fortunas jamais acumuladas em toda a história da humanidade. A gente tem que entender o contexto em que essas coisas estão sendo tratadas, para a gente não perder o foco, a amplitude do problema. Então, o John Rockefeller III fundou em Nova York o Population Council, Conselho Populacional, junto com 26 especialistas em demografia. O Conselho Populacional foi então o marco do movimento pela legalização e promoção do aborto. Não veio das mulheres, não veio como uma evolução dos tempos, veio como um desejo de John Rockefeller III de controlar o crescimento populacional. Quando ele funda o Conselho Populacional, inicialmente, se estabelece uma meta de 3 etapas para conseguir frear o crescimento populacional no mundo. A primeira etapa, ela vai de 1952, o ano da fundação do Conselho, até o ano de 1959. Basicamente, nesses 7 anos, o que se fez? Foi fornecer o fundamento para um trabalho bem profissional do controle do crescimento populacional. Então, foram criados e financiados centros de pesquisa em demografia no mundo todo, nos 5 continentes, em países estrategicamente escolhidos, por exemplo, nosso país, o Brasil. E não sou eu que estou dizendo isso. Quem tiver interesse pode pesquisar um artigo publicado pelo Dr. Jorge Martini, que é presidente da Associação Brasileira de Estudos Populacionais. O artigo se chama O Papel dos Organismos Internacionais na Evolução dos Estudos Populacionais no Brasil. E nesse artigo ele explica, ele diz como que a partir da década de 50 começou a surgir dinheiro e mais dinheiro e mais dinheiro para quem quisesse trabalhar com demografia. E outros assuntos também importantes nas ciências sociais eram deixados de lado, como a violência,
o analfabetismo. Mas se você quisesse ter seu trabalho garantido em termos de financiamento, você ia estudar demografia, que ia aparecer dinheiro para te ajudar. Por que isso? O Dr. Jorge Martini talvez não sabia, ele viu o que estava acontecendo, mas não entendeu a causa. É porque o John Rockefeller III elaborou um plano, e a primeira parte do plano era você fundamentar o estudo demográfico no mundo inteiro, para dar subsídios para as fases subsequentes. De 1959 a 1968, houve então a segunda etapa. Foram espalhados programas de planejamento familiar, esse termo é cunhado, planejamento familiar. Centros de planejamento familiar foram espalhados, especialmente na Ásia e na África. Conta-se que o Rockefeller, ele tinha receio da Igreja Católica na América Latina e resolveu não mexer com a América Latina de início. E também não colocou isso nos Estados Unidos por motivos estratégicos, para não mexer com o povo americano. Mas ele financiou a difusão desses centros de planejamento familiar na Ásia e na África, né? E como que ele fazia? Ele pessoalmente visitava os representantes dos países que ele estava de olho, e ele marcava um encontro, e no encontro ele ia fazendo perguntas de aspectos sociais. Como é que anda o desemprego no país do senhor? Como é que anda o analfabetismo? E aí então o presidente começava a explicar como estava caótica a situação, e o Rockefeller dizia: sim, eu sei exatamente o que está acontecendo, está aqui, ó. E aí ele pegou os dados daquela primeira fase, os dados demográficos, tintim por tintim explicadinho tudo o que estava acontecendo em dinâmica demográfica populacional nos países, e apresentava: olha, o que está acontecendo aqui, nesse relatório o senhor pode entender o porquê que o seu país não cresce. Se o senhor não controlar o crescimento da população, o seu país vai empobrecer a uma taxa de sei lá quantos % ao ano, vai ficar insustentável manter-se como país. E a pessoa entendia o recado, mas o que eu faço? John Rockefeller dizia: não se preocupe, nós fazemos. Eu esqueci de dizer, a família Rockefeller, quando a Fundação Rockefeller iniciou seus trabalhos, parece, ao que tudo indica, que de fato o John Rockefeller I, o magnata do petróleo, ele tinha realmente uma veia filantrópica genuína. Alguns questionam, dizem que não, que ele foi um cara muito truculento na forma como ficou rico e manteve o monopólio, então ele tinha que, suavizar a sua imagem, por isso ele deu uma de filantropo. Mas ao que tudo indica, ele de fato era sincero, ele buscou erradicar e erradicou doenças em vários cantos do mundo. A educação superior, por exemplo, na medicina nos Estados Unidos, deve o seu padrão ao trabalho da Fundação Rockefeller. Inclusive o Hospital das Clínicas, lá em São Paulo, que é referência para a América Latina, a gente precisa saber, foi John Rockefeller que investiu dinheiro para a contratação de professores de tempo integral, regime exclusivo, mexeu no currículo da faculdade. E se a gente não tem o Hospital das Clínicas, por exemplo, na Bolívia, é porque, com essa qualidade do Hospital das Clínicas do Brasil, daqui de São Paulo, é porque o John Rockefeller não investiu lá. Então, é uma família que, de fato, no início, começou na veia benemérita. Só que, com o tempo, então, eles foram percebendo que o que adiantava, segundo eles? Fazer tanto bem, e aí aparece a guerra e destrói tudo, acaba com tudo. Eles começaram, então, a buscar a paz no mundo. Eu não vou entrar nesse aspecto, porque é uma coisa um pouquinho mais profunda, mas é só para dizer para vocês que houve um bom início, mas com o tempo as intenções foram mudadas, totalmente mudadas. E o que é interessante numa fundação, para a gente entender, por que surge a fundação? A fundação surge porque quando morria um magnata, o governo começou a taxar as grandes fortunas de tal modo que, se você fosse o herdeiro de um magnata, você ia ter que pagar quase todo o valor dos bens para o governo, para poder receber aquela herança.
a não ser que você destinasse o dinheiro à filantropia. Então, sempre que morria um magnata, surgia uma fundação. E é assim que surge, então, essa realidade chamada fundação. Nos Estados Unidos existem centenas de fundações, mas existem as mais. A Rockefeller, a Ford, a MacArthur, que a gente vai falar mais pra frente. E o que acontece na dinâmica de funcionamento de uma fundação? Eles têm muito dinheiro e eles têm seus interesses. E eles têm seus dirigentes e os dirigentes não são eleitos pelo povo. Não existe nenhum tipo de controle que a população possa fazer nos rumos que aquela fundação está dando ao seu enorme, enorme fundo monetário. Esse é o grande problema. Acabou se tornando, como a gente vai ver, um poder extremamente forte, maior do que muitos governos, sim, capaz de influenciar as políticas a partir de fora, influenciar dentro dos países em que eles estão querendo trabalhar. Então agora que como eu expliquei isso, que antes eu não tinha falado, explicar o que é uma fundação, a gente vai entender então o trabalho. O John Rockefeller III, o neto do grande magnata, decidiu que trabalharia com questão populacional. Ele queria brecar o crescimento populacional porque ele via que isso era muito importante e o mundo ia acabar se não se resolvesse esse problema. Então, quando ele chegava no país e convencia o chefe de Estado a impedir o crescimento, a explosão demográfica no país, ele então chamava a equipe do Conselho Populacional para começar os trabalhos dentro daquele país. Inicialmente, o trabalho de planejamento familiar consistia basicamente, gente, em inserir DIU nas mulheres. O Rockefeller não acreditava muito na pílula. Ele achava que a pílula, a mulher não toma um dia, não toma o outro, quando vem engravida. Tinha que ser uma medida mais eficiente. Então você coloca um DIU, ela não vai tirar. E um dado importante, vocês sabem de onde vem a ideia do DIU? Agora vamos assim, ver aqui que estupidez, né, que a gente pode chegar. A ideia do DIU vem de uma observação que foi feita, que os beduínos no deserto, quando tem que fazer uma viagem longa pelo deserto, para as camelas não engravidarem durante o trajeto, eles inseriam pedrinhas no útero dela, sem saber por que ela não engravidava. A gente sabe por quê, porque as pedrinhas lá dentro não permitem que o embrião se desenvolva, o endométrio não pode crescer para acolher aquele embrião e desenvolver, e aí ela expele e aborta. É o mesmo princípio. Então as pedrinhas da camela foram transformadas em DIUs para as mulheres, para as humanas, né? Então basicamente o planejamento familiar consistia em colocar DIU nas mulheres. E a gente sabe, né, gente, tudo que acontece com o DIU, ele não é uma coisa inócua. A mulher sofre todas as consequências. O princípio dele, o princípio de funcionamento do DIU é a irritação do endométrio. A todo momento o endométrio fica sendo machucado por aquele dispositivo, de modo que ele não possa se preparar adequadamente para assumir para nidar um embrião que foi fecundado. E aí o embrião então ele é abortado. Peritonite, salpingite, septicemia, muitas mortes. Então vamos começar a ver, né, que realmente existe, se realmente existe um interesse genuíno pelo verdadeiro bem e pela saúde da mulher. Para vocês terem uma ideia, a difusão do DIU foi tão gigante, que eles conseguiram a patente dos fabricantes do DIU e abriram fábricas de DIU na Coreia, em Taiwan, Hong Kong, Índia, Turquia, Egito, Paquistão, etc. Foi uma epidemia de inserção de DIU na mulherada. A verdade era essa. Inicialmente era isso que se fazia então. Essa foi basicamente a segunda etapa, o planejamento familiar. A
partir de 1968, então só relembrando, eu estou dizendo a primeira forma com que o Conselho Populacional começou a lidar com o crescimento populacional. Estabeleceu um plano constituído de 3 etapas, cada uma das quais mais ou menos 8, 9, 10 anos de duração, sendo que a primeira foi fortalecer o estudo da demografia, para fornecer subsídios e fundamento para as fases subsequentes. A segunda etapa foi espalhar no mundo subdesenvolvido centros de planejamento familiar. E a terceira, uma vez já tendo a vitrine do planejamento familiar funcionando nos diversos países, foi fazer um lobby. O próprio Rockefeller deixou então um pouquinho de visitar os chefes de Estado, passou então a realizar um lobby junto ao governo norte-americano para que o governo reconhecesse que o crescimento populacional nos países em desenvolvimento, subdesenvolvidos, naquela época, era um risco para a segurança interna norte-americana. E o lobby funcionou. O lobby funcionou. O Nixon se convenceu e daí então surge um relatório. Isso é importante, quem quiser estudar, anote esses nomes, vale muito a pena a gente ver que nada é teoria da conspiração, tudo já é a prática. Quem quiser então procure o relatório Kissinger. Nesse relatório se afirma, dentre várias coisas, que nenhum país havia conseguido brecar o crescimento populacional sem legalizar o aborto. Ponto. Aqui a coisa fica mais séria. Nenhum país conseguiu jamais frear o crescimento populacional sem legalizar aborto. Não só legalizar, mas promover a prática do aborto. Bom, desse relatório, então, surge dentro da USAID. A USAID é a Agência Norte-Americana de Ajuda para Desenvolvimento Internacional. Surge, então, a Secretaria, o Departamento de Assuntos Populacionais. A partir, então, desse momento em que Nixon realmente acolhe a verdade do Rockefeller de que tinha que legalizar aborto no resto do mundo para que os Estados Unidos mantivessem a sua segurança interna. Bom, para vocês terem uma noção, o plano, o financiamento que a USAID recebeu ao longo de 10 a menos de 20 anos, 10 a 15 anos, 16 anos, para colocar isso em prática, para frear o crescimento populacional no mundo inteiro, foi de 1,7 bilhão de dólares. Foi o maior programa de ajuda externa depois do Plano Marshall. O Plano Marshall foi o plano de ajuda à Europa depois que a Europa foi destruída após a Segunda Guerra Mundial. Só perdeu para o Plano Marshall, que reconstruiu todo um continente praticamente. Bom, existe o primeiro diretor desse escritório populacional é um médico que até hoje está vivo, está bem velhinho, Dr. Raymond Ravenholt. Ele era um médico epidemiologista e um homem assim que a gente pode chamar ele de workaholic, assim, um cara apaixonado pelo que fazia. Se você dava uma missão dada, missão cumprida. Eu vou ter que frear a população mundial, pois é isso que eu vou fazer. E de fato, ele teve assim uma série de frentes de atuação e ele era um fanático, digamos assim. Até os próprios colegas chegaram uma hora que acho que não estava indo por um bom caminho isso, porque ele era exagerado. Para vocês terem uma ideia, a USAID então começou a treinar médicos para esterilização forçada no Johns Hopkins. Vocês já devem ter ouvido falar nesse hospital, é uma referência nos Estados Unidos em ginecologia. Então o que a USAID fazia? Mandava cartas para os departamentos de ginecologia de todos os países, especialmente os países em desenvolvimento. Praticamente no Brasil todos os departamentos de ginecologia receberam
esse convite para enviar médicos para passar, sei lá, uma semana, 10 dias nos Estados Unidos, com tudo pago, sem se preocupar com nada, para receber um treinamento no Johns Hopkins para esterilização. Foi desenvolvida uma técnica com uma videolaparoscopia, chamada Laprocator, para se fazer a esterilização das mulheres de um modo rápido, através de laparoscopia. Foram treinados, praticamente quase todos os ginecologistas do mundo foram treinados nesse centro, com o dinheiro que veio do financiamento norte-americano para a USAID poder usar e conter o crescimento populacional nos países em desenvolvimento. Foi também distribuído um kit para aborto manual a centenas de milhares. Você já deve ter ouvido falar de uma técnica abortiva chamada AMIU, a aspiração manual intrauterina. Essa é uma técnica, inclusive, que a ministra Menicucci afirmou que foi treinada na Colômbia. Essa técnica, ela consiste num aparelho que faz um vácuo manual, então você pode usar em países muito pobres, que não tem eletricidade, inclusive foi por isso que ele foi desenvolvido, exatamente por isso, para ser usado em lugares pobres, sem uso de eletricidade. E aí se fazia um vácuo com a mão, né, inserido dentro do útero da mulher, e ali se aspirava manualmente a criança em gestação. Foram distribuídos assim, centenas de milhares de kits e esse Dr. Ravenholt, ele não queria saber se no país era legalizado, não era legalizado. Inclusive a USAID ajudava médicos interessados, ela criava clínicas de aborto clandestino, dava toda uma assistência técnica para o médico durante um certo tempo, para depois ele tocar, dava clínica para ele de graça, ele não precisava dar nenhum tipo de participação, porque o que se queria era difundir a prática do aborto. Quem quisesse ajudar era bem-vindo, dinheiro não faltava. Bom, além disso, a USAID também financiou pesadamente o desenvolvimento de um fármaco que já estava sendo desenvolvido, pesquisado, um fármaco abortivo, que o Dr. Ravenholt dizia que seria uma nova penicilina que debelaria o flagelo da explosão populacional. Né? A penicilina, né, a gente sabe, é um antibiótico que realmente revolucionou a prática médica e que mata bactérias. Esse medicamento abortivo, então, seria uma nova penicilina, só que não mataria mais bactérias, mataria seres humanos. Bom, então a USAID se somou ao Conselho Populacional e utilizou verba americana dos contribuintes para espalhar o aborto, a esterilização, aborto por medicação, treinamento de médico no mundo inteiro. Só que chegou um momento que, como eu disse, o Dr. Ravenholt, ele saiu um pouco da realidade, assim, começou a produzir, encomendar muitos kits de AMIU, e já não tinha mais nem como dar tanto kit assim, e até os colegas dele começaram a achar que ele estava exagerando um pouco a forma de fazer, estava ficando intransigente. E aí houve um lobby não, digamos, né? Deram chegar para lá no Dr. Ravenholt e o Jimmy Carter, o presidente, chegou a proibir o uso de verbas públicas para a promoção do aborto no mundo. Então, foi assim, enfiaram a faca no trabalho do Dr. Ravenholt. Mas eles não se deixaram derrotar. Com a doação de $500 milhão da Fundação Scaife, foi fundada na Carolina do Norte o IPAS. O IPAS, então, passou a fazer de forma não pública, de forma privada, com fundos privados, aquilo que a USAID estava fazendo: disseminar kits de AMIU, treinar médicos. E pasmem, o IPAS treina anualmente no Brasil, através do Ministério da Saúde, cerca de 1.000 médicos em técnicas de esvaziamento do útero, né,
para dizer que não, o médico realmente tem que ser treinado, porque se ele pega uma moça que fez um aborto e está com um aborto retido, ele tem que esvaziar o útero dela. Sim, sim, realmente, isso tem que ser feito mesmo. Mas quem faz isso também faz um aborto, é óbvio, é a mesma técnica. Encontraram uma justificativa perfeita para continuar treinando os médicos a fazer aborto, exatamente como era feito na época da USAID. Bom, essas são basicamente as 3 etapas iniciais do controle populacional. Aí é interessante, já se passaram cerca de 18 anos e o próprio John Rockefeller III começou a reparar que algo não estava totalmente bom. O nível do crescimento populacional tinha diminuído, sim, isso era evidente pelos trabalhos dos demógrafos, que constatavam isso cientificamente, porém, o nível tinha chegado a um certo equilíbrio. Diminuiu, mas ainda propiciava um crescimento tal que, com o tempo, o crescimento populacional seguiria o seu rumo. Nessa época, em 1974, aqui eu quero que a gente preste muita atenção, porque aqui a história começa a se aproximar da gente no tempo. E a gente começa a sentir mais a nossa realidade chegando. Vocês reparam que o que eu estou dizendo aqui é que durante a fundação do Conselho Populacional, toda essa história de colocar DIU na mulherada, dar contraceptivo, fazer aborto, isso era um modelo médico. Aí foi feito um upgrade, foi feita uma atualização fenomenal na forma como o aborto deveria ser tratado. E a gente deve-se, essa mudança de paradigma fantástica a 2 pessoas. Seria bom a gente também procurar saber quem são de uma forma mais aprofundada. Há um cientista social chamado Kingsley Davis. O Dr. Kingsley Davis, ele era chefe do departamento de sociologia de uma universidade que eu me esqueci o nome, que eu deveria ter anotado. Ah, tá aqui, da Universidade de Berkeley, na Califórnia. Ele era o chefe do departamento de sociologia dessa universidade. Ele escreveu um artigo bárbaro, assim, do ponto de vista intelectual, o homem sozinho enxergou aquilo que ninguém estava enxergando. É uma mente, digamos, uma mente do mal, mas é um gênio. Ele escreveu um artigo, se vocês tiverem interesse, procurem na Science, de novembro de 1967, um artigo chamado Política Populacional, : os programas atuais terão sucesso? E é um artigo difícil, de leitura um pouco difícil, mas se você persevera ali e tenta entender o que ele está querendo dizer, ele está querendo dizer o seguinte: não dá certo você abordar uma questão tão complicada como o crescimento, a taxa de crescimento populacional, simplesmente do ponto de vista médico, colocando DIU. Não é nada disso, porque é o seguinte, a gente tem que lembrar que essas 3 primeiras fases se deram na década de 50, 60, começo da década de 70. A sociedade daquela época era muito diferente da nossa, inclusive a nossa está assim hoje por causa do trabalho desse pessoal, que a gente vai ver mais pra frente. Mas o que eu quero dizer é assim, existia um padrão familiar. As mulheres queriam encontrar o seu amor, casarem e constituírem família. O que adianta você chegar para uma mulher que deseja filhos e dizer: olha, eu te dou aborto, de graça, você aceita? É óbvio que não. Então era por isso que não se alcançava 100% de eficiência na diminuição da taxa. O controle total do crescimento populacional não era possível você simplesmente ofertar serviços médicos. E o Kingsley Davis, magistralmente, ele deu uma paulada nessa forma de atuar nesse artigo da Science de novembro de 67. Tá, ele foi a primeira pessoa importante na mudança que eu vou falar para vocês de paradigma na questão do aborto. A segunda pessoa
mais importante foi uma aluna dele, chamada Adrienne Germain. Adrienne, com 2 N's, Germain. São nomes que a gente nunca vai ver na televisão, gente. A gente nunca vai ver em lugar nenhum. Isso daqui, ou você se interessa em ir atrás e querer entender o que está acontecendo, pera lá, deixa eu entender, aí você chega nele, senão você não chega. A Adrienne Germain, ela era aluna do Kingsley Davis e conta-se que uma vez o Kingsley Davis confidenciou para um amigo que de todas as alunas que ele tinha tido na vida dele, ela era a mais bem dotada, a mais inteligente. Não sei se ele chegou a dizer isso para ela pessoalmente, mas conta-se isso. E de fato, a Adrienne Germain, como aluna do Kingsley Davis, ela entendeu a mente do mestre dela. Então vamos voltar. O Rockefeller já tinha entendido que o negócio estava bom, mas não era daquele jeito que devia estar. A taxa de crescimento populacional ainda estava subindo. E aí então foi propiciado o encontro dele com Adrienne Germain através da secretária do John Rockefeller, uma senhora que faleceu há uns 2 anos atrás, chamada Joan Dunlop. Ela falou: olha, Rockefeller, tem uma mulher que entende o que está acontecendo e ela pode te explicar o porquê. Ela conversou comigo, eu não entendi muito o que ela falou, mas eu acho que essa mulher tem a saída. E isso está na biografia da Adrienne Germain. Ela tem uma autobiografia, interessante a autobiografia dela. Ela conta, ela é bem expansiva também, ela fala bastante, assim, ela é uma mulher bem próxima. E ela conta que foi um jantar de 4 horas que ela teve com Kingsley Davis, com o John Rockefeller III. Em 4 horas, ela convenceu o Rockefeller que ele tinha que mudar a forma, e ele entendeu. Ela dizia assim: os serviços médicos colaboram, então, realmente colaboram para diminuir as taxas, em 40%. Os outros 60% o senhor não vai conseguir enquanto o senhor não alterar a estrutura social. Enquanto o senhor não fizer a mulher perder a motivação de ter os filhos, enquanto o senhor não fizer isso, por mais árduo que seja esse trabalho, o senhor infelizmente não vai conseguir o seu intento, vai conseguir ele parcialmente. E ela dizia então o que deveria ser feito. Primeiro, esse negócio de família tem que sumir da face da terra. Talvez ela não tenha dito com essas palavras, mas a ideia é essa. A família tem que sumir do tecido social. Porque enquanto uma mulher achar que ela tem que casar e ter filhos, ela vai casar e ter filhos e não vai querer aborto de jeito nenhum. Ela vai achar a coisa mais horrível do mundo. Então você precisa alterar os padrões para assumir com a família. Você precisa, entre outras coisas, alterar os padrões das condutas sexuais. Seu Rockefeller, é o seguinte: o senhor vai ter que começar a investir dinheiro em movimento gay. O senhor entenda isso. O senhor precisa desestruturar a normatividade, não é? Heteronormatividade. O senhor precisa acabar com essa história. Família, inicialmente, tem que ser tudo, para depois ela não ser mais nada. Porque aquilo que é tudo é porque não é nada. Então, o senhor precisa alterar os padrões das condutas sexuais. Lésbica, bissexual, transexual, o senhor vai ter que mexer nesses assuntos. Doa quem doer, goste quem gostar. O senhor vai precisar também tirar a mulher de dentro de casa. Uma mulher dentro de casa vai engravidar e cuidar dos filhos, a verdade é essa. O senhor tem que tirar, a mulher tem que estudar mais, tem que fazer uma série de um caminho acadêmico, fora de casa, ela tem que ir para o mercado de trabalho, ela não pode sonhar em ter um lar. Ela tem que sonhar em ser bem-sucedida, sei lá, por 1001 motivos, menos numa família. Você tem que fazê-la perder a motivação. Gente, que interessante isso. Vamos observar do ponto de vista intelectual, chegar nesse nível de refinamento para entender realmente como lidar com o problema é fabuloso. Bom, o senhor vai precisar também mexer num assunto que não vai agradar muito, mas é na educação sexual precoce. Cada vez mais cedo as crianças vão precisar ser educadas
sexualmente educadas ou doutrinadas sexualmente. Interessante. Peguem qualquer cartilha de educação sexual. Observem, dentre tudo que é dito naquela cartilha, todas as práticas sexuais, todos os métodos de contracepção, observe se existe uma única linha, uma única referência à palavra família. Não existe. Não existe. Porque educação sexual precoce é para justamente modificar a estrutura social. É preciso desestruturar o modelo de família como sendo pai, mãe e filhos. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Por isso que eu falei, esse novo paradigma ele chega mais próximo de nós. A gente vive ele, a gente sente isso na prática. Por isso que é bom a gente entender de onde está vindo. E ela também disse para ele, e outra coisa, Sr. John Rockefeller, esse negócio de controle populacional não é bom. Isso tem que se manter num ciclo pequeno. A gente agora deve usar uma outra nomenclatura, uma outra fala. São os direitos da mulher. Os direitos da mulher. É por aí que a gente vai caminhar. Esse negócio de controlar a população, isso daí não pega bem para essa nova forma de lidar com o problema. Bom, John Rockefeller se encantou com a Adrienne Germain. Se encantou. Assimilou muito bem, entendeu realmente o problema, entendeu muito bem. A Adrienne Germain foi luminosa para ele naquele dia. E ele levou para o Conselho Populacional levou a Adrienne e conversaram e apresentou todo o novo paradigma. Bom, ele morreu 4 anos depois de um acidente de carro, mas o Conselho Populacional já tinha assumido essa nova forma de trabalhar. O movimento feminista foi colocado no primeiro plano. Isso foi tão forte, gente. Se vocês tiverem interesse, entrem no site do Dr. Reimert, R-E-I-M-E-R-T, Ravenholt, R-A-V-E-N-H-O-L-T. Ele tem um site em que ele conta toda a história dele. É um senhor que resolveu se imortalizar no blog dele. E ele, inclusive, ele colocou memorandos da época que ele era da USAID. Eu nem sei se pode isso, mas ele fez, colocou lá. E você sente nas coisas que ele escreve um ressentimento profundíssimo contra esse pessoal da Adrienne Germain. Por quê? Porque ele era um médico que estava acabando com a praga, a nova penicilina para debelar o flagelo do crescimento populacional. E de repente, o Rockefeller chega, agradece, fala muito obrigada, despedem ele da USAID. Isso foi muito útil, o senhor teve assim, um enorme impacto mesmo, mas agora nós vamos atuar de outra forma. Ele conta lá no blog dele que é absurdo desviar dinheiro para fazer educação sexual de criança. Pra que isso? Isso não tem cabimento. Ele não entendeu, gente. Ele não entendeu. Ele era um pouquinho meio truculento demais. Não tinha essa sensibilidade intelectual para entender como de fato ela estava certa. Bom, deixa eu ver quanto tempo tem. Tá. Bom. Então, chegamos na Adrienne Germain, chegamos nos direitos da mulher. A Adrienne Germain foi trabalhar na Fundação Ford. No ano de 1991, a Fundação Ford elabora e divulga um documento intitulado Saúde Reprodutiva, uma estratégia para os anos 90. Leiam também, isso é muito, tudo anotem, vão atrás, leiam, gente. É bom entender de verdade as coisas e não a propaganda, não o falatório, mas os fatos, os documentos, os atores. Esse relatório da Fundação Ford, ele é a colocação em prática da teoria de Kingsley Davis para alterar o padrão social e fazer as mulheres perderem a motivação de ter
Então, é cunhado o termo direitos sexuais e saúde sexuais e reprodutivos, né? A Adrienne Germain, ela em 1993, em preparação para a Conferência do Cairo de 1994, ela juntou aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, cerca de 200 ONGs feministas do mundo todo para uns dias de reunião para que se tivesse se fazer assim, um esquema de como as ONGs feministas iriam atuar na Conferência do Cairo em 94. Então, vocês entendam, gente, o movimento feminista tomou o lugar do movimento médico. É um outro tipo de batalha, uma batalha sociológica. O movimento feminista, quando eu vejo uma feminista dizendo que ela defende os direitos da mulher, não adianta, depois que você entende essas coisas, você fala, ou coitada, ela é ingênua, ou ela é uma burra, ou ela é mal intencionada. Você não defende direito de mulher coisa nenhuma. Por quê? Vou explicar. Uma ONG é uma organização não governamental, né? Ela não recebe verbas públicas. Ela depende exclusivamente, pelo menos quando ela é criada, depois ela pode seguir, digamos, um rumo e acabar recebendo verbas públicas. Mas quando ela é criada pela sociedade civil, não pelos impostos. Então, olha só, a Fundação Ford ajudou a criar e financiar muitas fundações feministas, muitas. E desculpa, diga-me quem paga teu salário, que eu vou dizer a que interesses você defende. Diga-me quem paga teu salário. Se essas fundações deixarem de mandar dinheiro para essas ONGs, elas desaparecem da noite para o dia, gente. A verdade é essa. Muita ONG não subsiste sem essas verbas das fundações. Então, em 94, houve um assalto, digamos assim, patrocinado, lógico, não foi uma coisa assim feita de qualquer jeito, foi patrocinado pela doutora Nafis Sadik, presidente do Fundo das Nações Unidas para Atividades Populacionais. Ela é uma médica paquistanesa, super a favor do aborto, e ela então, junto com a Adrienne Germain, Hillary Clinton e todo aquele pessoal, fez todo o esquema para as ONGs atuarem mesmo e mudarem os rumos da Conferência do Cairo. Existem livros que relatam como essa conferência ela foi um divisor de águas mesmo. Foi a primeira vez que você vê que entidades da sociedade civil passaram a ter, digamos, uma certa igualdade com os representantes dos países. Bom, elas foram fazer, então, as ONGs foram para fazer ativismo dentro da ONU. É que são muitas informações, eu tenho que selecionar, senão não vou ter tempo de falar tudo, né? Eu tenho que selecionar o mais importante. Bom, a Fundação Ford, quando lança esse documento intitulado Saúde Reprodutiva, uma estratégia para a década de 90, ela disponibiliza esse material para que outras fundações pudessem se somar ao trabalho. E aqui vamos entrar cada vez mais no Brasil. No final da década de 80, no começo da década de 90, a Fundação MacArthur, o John MacArthur e a Catherine MacArthur, o John MacArthur chegou a ser o segundo homem mais rico do mundo. E no começo da década de 90, a MacArthur então soma-se, ela entende, porque essas fundações elas trabalham em conglomerados, é um certo tipo de governo oligárquico, na verdade, né? Elas trabalham entre elas, assim, estabelecem suas metas, tem o financiamento, dinheiro para tal, e mandam. E fazem e acontecem, e usando, às vezes, nós como seus funcionários, achando que somos livres. Então, a Fundação MacArthur, ela
vem ao Brasil com um financiamento de 36 milhões de dólares para ser usado ao longo de 10 anos para inserir os direitos sexuais e reprodutivos no Brasil e legalizar o aborto. Se vocês tiverem interesse, existe um relatório que foi publicado em 2002, depois de 10 anos, então, que o programa funcionou, e eu vou explicar mais ou menos o que aconteceu. A Fundação MacArthur, então, redigiu um relatório desses 10 anos de trabalho. Se vocês quiserem dar uma olhada, vale a pena. Se chama Programa de População e Saúde Reprodutiva no Brasil. 2 pontos. Lições aprendidas. Existe em português, existe em inglês, existe em espanhol, se não me engano. Bom, a Fundação MacArthur, ela, basicamente, nesse relatório, fica claro que o que ela fez foi identificar ONGs já existentes no Brasil, com um trabalho já, de certo modo, sólido, ou com grandes perspectivas de solidez, e injetou dinheiro mesmo para profissionalizar o negócio. E aqui eu tenho uma lista dessas ONGs que são financiadas pela MacArthur, por exemplo, a Casa de Cultura da Mulher Negra, as Católicas pelo Direito de Decidir. Aí você pergunta, nossa, por que as Católicas pelo Direito de Decidir? Porque eu esqueci de mencionar. Quando a Adriane Germain disse que era preciso mexer na estrutura social, ela também disse que era preciso mudar os padrões éticos e morais pelos quais as pessoas julgavam o aborto. Porque se você for dizer, se ficar naquela, aborto é crime, aborto é assassinato, é óbvio que o lado abortista sai perdendo sempre. Você precisa alterar o padrão ético e moral das pessoas. Então o aborto ele tem que ser visto como um direito da mulher. Tipo, esquece o feto, esquece, não fala dele, é um direito sobre o meu corpo. Você precisa descaracterizar essa relação sangrenta. Então, as Católicas pelo Direito de Decidir são importantes nessa engrenagem porque elas atuam do ponto de vista teológico, elas são, na verdade elas não são católicas, elas se utilizam desse nome. Podem até ter uma católica ou outra, mas de fato não é católica faz tempo. Mas elas trabalham nos campos da filosofia, da teologia, das ciências sociais, justamente minando esse discurso moralista, como elas chamam, né? de direito à vida, de respeito à vida, de nada disso. Elas começam, tanto é que aqui eu vou ler para vocês a Frances Kissling, que foi diretora das Católicas pelo Direito de Decidir, uma norte-americana que foi freira durante um tempo, depois saiu, abandonou, e aí foi trabalhar com aborto, e ela estava bem decidida do que ela queria na vida. Ela foi freira e depois foi trabalhar com aborto. E aí ela diz assim, numa entrevista que ela deu enorme, de 7 horas, essa entrevista a gente também pode disponibilizar se vocês quiserem. Ela diz assim: se você puder derrubar a moral católica, que é a mais desenvolvida, você derrubará por consequência todas as outras. A perspectiva católica é o lugar certo onde começar o trabalho, porque a posição católica é a mais desenvolvida. O que ela quer dizer aqui? Essa história de pessoa humana, o que é pessoa, né? Que alma, né? Forma e matéria, essência e acidente, toda essa linguagem teológica, realmente ao longo de 2000 anos sendo desenvolvida, deu para a antropologia católica, né? Para a visão católica sobre o ser humano, um peso. Então ela dizia, você tem que destruir aí, não adianta você pegar não, é ali que você tem que ir, você tem que causar a confusão, digamos, destruir, desconstruir esta visão, aí você derruba o resto. Aí ela continuando, nenhum dos outros grupos realmente tem declarações tão bem definidas sobre personalidade, quando a vida começa, fetos, etc. E se você puder refutar a posição católica, refutou todas as demais. Assim, se você derrubar a posição católica, você ganha. Então, não é à toa que a gente vê, né? Nossa, como é que elas podem ser católicas? Parece que elas são contra tudo que é católico. É óbvio, ai delas se não fizerem isso. O financiamento não vem, vão deixar de receber o salário, né? E o IPAS, aquela fundação, o IPAS que entrou no lugar da USAID para a distribuição de kits de aborto, essa coisa toda, que foi fundada na Carolina do Norte, aqui no Brasil também recebeu financiamento da MacArthur.
Cefêmia é conhecido aqui, ele trabalha aqui no Congresso, assessorando os parlamentares na elaboração de leis que visem, né, legalizar o aborto, toda essa questão de direitos da mulher. O Cefêmia também recebeu, ao longo desses 10, 12 anos que o relatório apresenta o resultado, também recebeu financiamento da Fundação MacArthur. A Rede Feminista de Direitos Sexuais e Reprodutivos. Essa rede feminista é importante para atuar nos conselhos de saúde. A gente sabe que o SUS funciona com a contrapartida popular, né? O povo, não, vem a contrapartida, o povo que faz o controle social, isso mesmo, o povo acompanha e também coloca as metas e cobra também dos governantes. O SUS garante essa presença da população. Como que se dá isso? Através dos conselhos. Então, a cada, 2 anos, não me recordo, acho que são 2 anos, existem os conselhos municipais de saúde, ali são feitas diversas propostas, são votadas essas propostas entram numa carta, né, e o município tem lá 2 anos para cumprir aquilo, e se não cumpre vai ter que se explicar. E assim existem também os conselhos estaduais e o Conselho Federal de Saúde. Então a rede feminista, na verdade, ela forma mulheres para que elas, nas suas comunidades, possam integrar os conselhos e promoverem as alterações sociais e políticas necessárias para garantir os direitos sexuais e reprodutivos. A ONG Cunhã também, na Paraíba, é forte, é uma ONG bastante forte nessa questão, recebeu também financiamento da MacArthur. A educação sexual liberal, né, a MacArthur, como a gente viu, Adrienne Germain, isso tudo, gente, é muito interessante de você observar que nada é aleatório, nada é amador, é isso que me encanta de algum modo. Talvez a palavra não seja encanto, mas me chama a atenção. Tudo tem uma lógica de ser. Por que estão querendo? Por que a MacArthur vai, por exemplo, o ECOS, né? A gente conhece lá em São Paulo bastante a ECOS. Inclusive a Marta Suplicy sofreu esse problemão que ela sofreu porque contratou sem licitação a ECOS, da qual ela, se eu não me engano, ela é presidente ou não, ou GTPOS, ou foi a GTPOS que ela contratou sem licitação. Por quê? Porque essas ONGs, elas fazem um trabalho de educação sexual nas escolas. Então, por isso que receberam financiamento, porque faz parte do novo paradigma você desestimular a formação de família, né? É interessante, é um fio da meada do começo ao fim. Bom, o que mais? O SOS Corpo também é uma ONG bastante atuante, a ONG Curumim. A Temis ela é sediada no Rio Grande do Sul e ela forma as promotoras legais populares. São mulheres que vão atuar na área jurídica, né? Que mais? Assim, acho que são esses que aparecem mais fortemente no relatório. Leiam o relatório, que tem coisas que eu estou deixando de falar, porque não dá tempo, né? 10 minutos, tá. Bom, e do mesmo jeito que a ONU passou então a ser pressionada pelas ONGs feministas para que os direitos sexuais e reprodutivos sejam cobrados dos países, em 1996 o Fernando Henrique Cardoso copiou a mesma estrutura, revitalizando a CISMO, a Comissão Intersetorial de Saúde da Mulher. E logo que a CISMO foi revitalizada, contando com a presença de muitas feministas, totalmente feministas, todas feministas, ela passou a pressionar o Ministério da Saúde para que o Ministério da Saúde elaborasse a norma técnica que visasse a garantia dos casos de aborto, do aborto em casos de violência sexual. Aqui, fazer um adendo muito importante, os termos são muito importantes. No Brasil não existe aborto legal, isso choca, mas é verdade. A lei diz o seguinte, que no Brasil o aborto é crime, mas que não se imputa, pode-se não imputar a pena em 2 casos, se a mulher correr risco de vida e se for caso de uma gravidez após um estupro, uma violência sexual.
Então, não tem essa de aborto legal no Brasil. Só que aquele negócio de que uma mentira repetida 1000 vezes, ela vira verdade, é verdade, ela pega mesmo. Então, não existe aborto legal no Brasil. Mas a CISMO começou a pressionar o Ministério da Saúde para que o Ministério da Saúde fizesse mesmo uma norma técnica dizendo como é que vamos atender essas mulheres. E aí realmente foi lançada a norma técnica do aborto em 1998, se eu não me engano, vocês desculpem se a data estiver errada, ou 99, foi aquela do José Serra, a primeira, né? Bom, isso para mostrar para vocês desculpem, é que é muita informação, 1 hora não é o suficiente, não chega nem perto. Tem coisas que se a gente não, que se eu falasse ficariam muito mais claras, trariam muito mais luz nessa questão. Mas o que eu quero dizer aqui hoje, e concluir a minha fala, é o seguinte, mais uma vez, né, ou infelizmente, sei lá, mais uma vez, ou uma vez por todas, a mulher ela está sendo instrumentalizada. Estão tomando a gente como instrumentos através das feministas que dizem nos representar. Somos réis instrumentos para uma alteração social global perfeita, para a alteração das dinâmicas sociais. Isso deve ter implicações muito maiores que eles estão querendo, com toda certeza, gente. Se a gente vê que a coisa é tão bem fundamentada, tão bem financiada, tão bem discutida, vocês desculpem, esse pessoal não é bobo. Não é bobo, bobo somos nós. Somos nós. E então, o que eu quero dizer para vocês é que estão se utilizando da mulher para destruir a família, para arrancar a família da estrutura social. Estão utilizando para isso os chamados, criados, inventados direitos sexuais e reprodutivos. Só para frisar para vocês, a Adrienne Germain cunhou o novo arcabouço teórico da questão do aborto. Ela cunhou o termo, veio da mente de uma pessoa, não veio de direito de uma mulher, isso mesmo, não veio do consenso, como se gosta de dizer, as mulheres lutam pela sua liberdade. Não, veio pela mente de uma cientista social, né, que recebeu um espaço assim, fenomenal ao lado um dos caras mais ricos do mundo, que entendeu o que ela estava dizendo e começou a falar, minha filha, vai e faz. E ela foi e fez. Inclusive ela recebeu, há uns 2 anos atrás, um prêmio da ONU, se eu não me engano, sabe que foi do Fundo das Nações Unidas para Atividades Populacionais? Eu acho que até foi. É um grande prêmio pela contribuição enorme que ela deu aos direitos sexuais e reprodutivos. Só que ela é meio raposa, ela é interessante, ela não aparece. Ela é daquelas assim geniais. Ela faz, ela acontece, ela está por trás, mas ela não aparece. É interessante. Assim, inclusive, ela fica mais eficiente do que nunca. Então, eu gostaria só de concluir dizendo a vocês que eu fico muito feliz de ter vindo aqui nessa semana, que a gente comemorou há pouco tempo, o Dia das Mulheres, e dizer que realmente nós, mulheres, não queremos aceitar essa imposição intransigente, muito bem arquitetada, muito intelectualmente falando, o supra-sumo, mas é uma imposição travestida de direito. Nós não aceitaremos isso e coloco-me à disposição para responder dúvidas, retornar se for necessário, quantas vezes for necessário. Eu me interesso muito por estudar e gostaria de deixar também essa mensagem que a gente procurasse analisar esses documentos e ler com os próprios olhos e chegar à verdade pela nossa própria mente. Isso ninguém tira da gente. Muito obrigada pela atenção.